revisando, né, o conceito de aceleração que a gente tinha visto, era variação de velocidade que acontecia em um determinado intervalo de tempo. Na verdade, isso aqui é a definição de aceleração média, tá? Mas como a gente sempre vai tratar de casos em que a aceleração é constante, então a aceleração ela sempre vai ser igual à própria média dela, né? A média sempre vai ser igual a isso aqui. Então, a gente pode simplesmente chamar isso aqui de aceleração. Agora, é importante que você saiba, né, mesmo que a gente não vá analisar esses casos, que existe aquela diferença, né, entre a aceleração instantânea e a aceleração média, da mesma forma que existia para a velocidade instantânea, a velocidade média, né? Quando a gente diz que alguma coisa é instantânea, é alguma coisa que a gente mediu em um determinado instante, um intervalo muito curto de tempo, né? Quando a gente está falando de uma média, normalmente a gente considera um intervalo maior de tempo, e aí essas coisas aqui podem variar dentro dessa média, mas dentro desse intervalo maior de tempo, mas quando a gente pega e olha para o todo, o que a gente vai ver vai ser um valor único. E lembrando, né, delta é sempre a mesma coisa, né? Então é velocidade num ponto futuro, final, digamos, menos o inicial, dividido pelo intervalo de tempo, tempo final, menos tempo inicial. E lembrei, muitas vezes a gente vai simplesmente dizer que o tempo inicial é zero, né? A gente começa a contar no zero, e aí isso aqui vai ficar simplesmente A igual a delta V por, em vez de delta T, né? A gente vai ter simplesmente T, porque a gente botou isso aqui como zero. Isso aqui nos permite reescrever essa coisa de uma outra forma, né? Nos permite dizer que delta V, na verdade, é igual a vezes t, ou seja, a variação de velocidade é igual a aceleração vezes o tempo pelo, pelo que acontece essa aceleração, né? Então, quanto mais tempo a aceleração estiver acontecendo, maior vai ser a variação de velocidade. Ou seja, a gente pode reescrever isso como velocidade final igual a velocidade inicial mais a vezes t, né? Porque isso aqui é VF menos VI, a gente simplesmente passa o VI para cá e fica VF igual a VI mais AT. Da mesma forma que eu tinha falado lá para vocês das equações, né, para a equação horária do movimento retilíneo uniforme, né? Quando a gente tem isso aqui nessa forma, também é muito comum que se escreva esse v como sendo a função de t, então lembrem, esse t aqui entre parênteses significa v é função de t, é igual, né, isso seria esse termo aqui, né, o vf, igual a v0, também é muito comum essa notação, que é o vi, mais a vezes t. Então, isso aqui é como calcular a velocidade em algum instante futuro, dado uma velocidade inicial e uma aceleração constante. Ou também, a gente pode usar de maneiras diferentes, né? Se alguém disser a velocidade final para vocês, disser qual era a velocidade inicial, disser por quanto tempo essa aceleração ocorre, aí vocês conseguem calcular a aceleração. Aí isso aqui é válido para isso aqui, né, que é o chamado movimento uniformemente variado, em que a aceleração é constante, tá? Então, lembrem, isso aqui é A igual a constante. A gente falou também um pouquinho sobre gráficos, velocidade por tempo, né? E uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês é o seguinte: se a gente tem, por exemplo, uma velocidade constante, né, então uma velocidade permanece sempre igual, ela não muda, é uma linha reta horizontal aqui, e a gente olha o intervalo de tempo para o qual isso aqui permanece constante, então isso aqui é algum determinado instante de tempo t, digamos, então alguma velocidade v e algum tempo t. Se a gente quiser encontrar o delta x disso aqui, né? Lembrem, o delta x era, a gente tinha escrito a posição final igual à posição inicial mais v vezes t, lembrem, isso aqui é válido para o movimento retilíneo uniforme. Então, o delta x, na verdade, é v vezes t, isso aqui é a área dessa coisa aqui, né? Então, a gente pode calcular esse delta x através da área
do gráfico, né? Vou botar assim, área. Então, a gente calcula essa área do gráfico e isso vai corresponder ao nosso ΔX. E o que é importante que eu falei para vocês também é que isso aqui é válido mesmo quando a aceleração não é constante, né? Então, se a gente tivesse, perdão, a velocidade não é constante, né? Então, mesmo que a gente tivesse uma velocidade assim, por exemplo, que está crescendo, se a gente calculasse essa área aqui, isso aqui também seria o nosso ΔX. Só que agora o ΔX não seria mais simplesmente isso aqui, né? Porque vocês podem lembrar, essa área aqui é a área de um triângulo, né? Se vocês forem ver, a maneira de calcular isso aqui vai ser diferente. E logo em seguida, a gente vai ver como fazer isso dessa maneira para velocidade que não é constante. Mas antes da gente entrar nessa parte um pouquinho mais detalhada, vamos fixar alguns conceitos, tá? Então, eu quero primeiro começar fixando o conceito de aceleração para vocês, tá? Então, aceleração, lembrem, está sempre associada à mudança de velocidade. Então, eu coloquei aqui três perguntas bem simplesinhas, vamos dizer que seja um, dois e três, tá? Então, e tem uma partícula, tá? Um carro, um objeto, sei lá, qualquer, que pode ser tratado como uma partícula, passa de uma velocidade igual a 10 metros por segundo para uma velocidade igual a 4 metros por segundo, e isso ocorre num intervalo de tempo de 4 segundos. E a minha pergunta é qual é o valor da aceleração. No 2, eu digo se em t igual a 1, a velocidade era 5, e aí em t igual a 5, a velocidade é 10, qual foi a aceleração? E também o 3, se a partícula passa de 20 para 10 metros por segundo, também no intervalo de 4 segundos, qual é a aceleração? Lembrem, nossa definição, né? Aceleração igual a variação de velocidade por tempo. Tá? Então, eu vou fazer bem rapidinho, só para vocês conferirem, tá? São questões bem simples, na verdade. Tem um ou outro detalhe só para cuidar. Então, vamos ver se vocês acertaram, tá? Então, a primeira, isso, a primeira é 2,5, né? 2,5 o quê? Quais são as unidades que a gente tem aí? Lembrem, metro por segundo ao quadrado, né? Lembrem a aceleração. Então, vamos lá. Vamos ver as unidades. Então, a aceleração, lembrem, isso aqui é metro por segundo, né? A velocidade é em metro por segundo. Mas a gente está dividindo tudo de novo por segundo. Então, fica o quê? Metro por segundo ao quadrado, tá? Então, lembre, metro por segundo, velocidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, aceleração no sistema internacional. Então, em todos os casos aqui, né, era basicamente aplicar a definição, né? Então, era aplicar que a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Nesse caso aqui, né, velocidade inicial era 10 e final era 20. Então, a variação é 20 menos 10. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo já estava dado aqui, 4 segundos, né? Então, isso aqui dava 10 dividido por 4, 2,5 metro por segundo ao quadrado. O item 2 também é basicamente a mesma coisa, tá? A única diferença é a maneira que está escrito, tá? E aí a gente tem que cuidar para entender o intervalo de tempo, né? Porque o intervalo de tempo é o quê? É o tempo final menos o inicial, ou a variação do tempo, né? E a gente pode ver que a variação aqui foi dada que no início a gente começou a contar em 1 segundo e parou de contar em 5. Então, o ΔT aqui era de novo 4 segundos, na verdade, né? Então, a aceleração aqui ficou o quê? 10, que é a velocidade futura, velocidade final, né? Então, 10 menos 5, que era inicial, dividido por 4 de novo. Isso dá 5 dividido por 4, isso aqui é igual a 1,25 metro por segundo ao quadrado. A última questão aqui, né? Se a partícula passa de V igual a 20 para 10, então vejam que é a mesma variação que a gente tem aqui,
e o mesmo intervalo de tempo, mas qual é a diferença, né? O que que vocês notam de diferente do item 3 para o item 1? Qual que é a diferença desse aqui? Exato, é menos 2,5, né? Por quê? Porque a gente termina com uma velocidade menor do que começou, então a variação é negativa, né? Então aqui é A igual a 10 menos 20 dividido por 4, portanto, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, né? O que que significa se a aceleração é negativa? O que que significa se ela é positiva e o que que significa se é negativa, né? É aqui, então, digamos, vou fazer na próxima tela aqui. Então, digamos que a gente tem aqui, pode ser uma estrada aqui, um eixo reto qualquer, tá? Eu vou chamar de X só por simplicidade. Então, digamos que aqui, em algum instante de tempo inicial, digamos, a gente tem um carro, um objeto que está andando com alguma velocidade inicial. E ele vai se deslocar e a gente vai olhar o que acontece com a velocidade dele em algum outro instante. Então, se essa coisa aqui, o VF, for maior do que o VI, tá? Então, obviamente, a aceleração é maior que zero, né? Se VF for maior que VI. Se as velocidades forem iguais, né? Então, VF igual a VI, então a aceleração é nula. Agora, se VF for menor do que VI, então a aceleração é menor que zero, tá? Então, sempre que o deslocamento acontece nessa orientação positiva aqui, isso vai ser válido. Tá? Vocês só vão ter que ter algum cuidado se o deslocamento estiver acontecendo no sentido oposto, né? Por quê? Digamos que esse aqui seja o meu sentido positivo do eixo. Vou pegar outra cor até. E aqui eu tenho velocidade inicial e aqui eu tenho a velocidade final. Agora, se vocês forem reparar, se eu considero que para a direita é positivo para mim, então essas duas velocidades aqui, ó, velocidade inicial e velocidade final, se elas estão apontando para o outro lado, as duas são negativas, né? Lembrem que a velocidade tem sinal também, né? E esse sinal está associado à orientação que a gente escolheu, do que é positivo e do que é negativo. Agora, imaginem que isso aqui é a nossa velocidade inicial e ela é, por exemplo, menos 2. E a gente foi para uma velocidade final e essa velocidade é menos 4, por exemplo. Vocês podem ver que nesse caso aqui, a aceleração vai ser negativa para uma velocidade que aumentou em módulo, né? Então, sempre tomem cuidado com isso, tá? Então, isso é uma coisa para vocês depois olharem, pensarem com calma, tá? Lembrem que é sempre importante olhar o sentido do movimento também, quando a gente está analisando essas coisas. Então, a gente vai agora só fazer uma breve revisão aqui, porque eu quero que vocês tentem reconhecer padrões nas coisas, tá? Então, na verdade, existe um padrão aqui bem, bem simples dessas quantidades, né? Lembrem, a gente está estudando o movimento, né? Cinemática é estudo do movimento. Então, a gente está interessado em descrever o movimento, a gente precisa de coisas que façam essa descrição. Então, uma das primeiras que a gente viu foi o deslocamento, né? Então, lembrem, deslocamento é o delta x, e está associado à variação da posição. Lá tem essa palavra variação, ela aparece aqui em todos os itens, né? Depois a gente olhou a velocidade também. E a velocidade é o quê? É taxa de variação da posição. O que que significa taxa? É quanto alguma coisa varia por um determinado tempo, né? Então, velocidade é o quê? Delta x por delta t.
Então, lembrem, taxa de variação é como as coisas estão mudando. Então, quando alguém fala da taxa de inflação, por exemplo, a pessoa está dizendo de como os preços estão mudando, né? Então, a taxa de inflação, digamos, seria a velocidade da mudança dos preços, dos valores das coisas. Então, aqui é taxa de variação da posição. E aceleração é o quê? É também taxa de variação, mas do que da velocidade. Então, vejam que isso aqui é o delta V por delta T agora. Tá? Então, a gente está interessado, quando a gente fala dessas coisas, a gente está interessado aqui em como a posição mudou, em quão rápido foi essa variação da posição, e também se essa velocidade de variação, se ela muda ou se ela é constante. Tá? Então, notem, existe um padrão aqui que vocês têm que tentar reconhecer.